estava ali tentando engolir o choro daquilo que Deus estava fazendo. Eu não estava conseguindo subir aqui. Eu falei, eu não estou no clima de chegar lá e dar recados. Mas glória a Deus por tudo. E estou muito feliz por essa noite. Assim como a pastora Érica subiu e teve uma direção do Espírito Santo daquilo que haveria de acontecer nessa noite. A direção que Deus deu para mim também é que haveria curas emocionais, libertação de cadeias de pecado, e que os nossos corações seriam transformados de uma vez por todas em áreas específicas. Então, que você tenha muita atenção com aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Já te falo de antemão, que essa palavra não tem peso de condenação, não traz nenhum tipo de culpa, pelo contrário, vai te mostrar o caminho de ser sarado e livre de toda condenação, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, nós leremos aqui a história de Naamã. Pode colocar o título da palavra, por gentileza. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, porque cada ponto aqui vai falar muito conosco. Nós não vamos projetar no telão esse texto, a priori. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Quem achou aí diz amém. Quem não sabe aonde fica o segundo livro de Reis, pergunta para a pessoa do lado. Amém. Você precisa vir na escola Macários. Aleluia. Verso 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse isso ao seu senhor. Assim e assim falou a jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo, enxergando esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures ele da lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de lepra? Notai, pois, e vede, que procurai um pretexto contra mim. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e me restauraria. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi embora indignado. Então chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu Naamã, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Esse texto tem muita coisa importante para a gente discernir.
A primeira coisa é a gente saber quem é Naamã. A palavra já nos mostra quem era Naamã. Naamã era um herói de guerra, um comandante do exército da Síria. E não só isso, ele tinha prestígio do próprio rei, tinha o prestígio de ser alguém que o próprio Deus usou para subjugar o seu povo, e tinha o prestígio daqueles que estavam abaixo dele. Então era um cara reconhecido de todas as maneiras. Ele era o cara, era uma pessoa que tinha moral com todo mundo. Deus fez ele grande, o rei tinha estima por ele, e diante do povo ele era um herói de guerra, tinha acabado de vencer a guerra contra Israel. Além disso, era um homem de muita estima. Porém, a palavra de Deus já nos mostra logo no começo, com todas essas atribuições a ele, com todas essas honrarias, tem uma vírgula falando, porém, leproso. E a lepra desqualifica ele para todo o resto. Presta atenção numa coisa, a primeira coisa que você tem que prestar atenção mesmo, de fato, é por que a lepra atrapalhou tanto a vida de Naamã, mesmo ele tendo conquistado tudo na vida. Era uma pessoa que poderia ter falado, cheguei no auge, tudo aquilo que eu queria, conquistei. E o que é a lepra? Como que a lepra é simbolizada na palavra de Deus? A lepra simboliza pecado. A lepra é uma ferida que se dá na pele. Hoje é conhecida como hanseníase. E ela causa algumas coisas àquele que a possui. De certa forma a gente não entende como isso pode ser tão prejudicial, já que esse homem vivia com isso. Por que ele não poderia viver com isso mais um pouco? Aquilo incomodava dia e noite. Você percebeu que assim que ele ouviu a notícia que tinha resolução para o seu problema, ele correu para querer resolver? Mas a palavra aqui também nos mostra que ele tentou resolver da sua maneira. Se a gente for perceber, o que seria isso? Por que para ele foi tão penoso descer o Jordão? Nós vamos descobrir analisando o texto. Em primeiro lugar, para ele, sendo um comandante de guerra, de certa forma, diante do seu exército, ele só aparecia de armadura, certo? É por isso que o título da nossa palavra é: tire sua armadura. O caminho da cura começa na vulnerabilidade. Naamã era o comandante. Aqui o texto nos mostra que tinha 3 pessoas que sabiam da sua lepra. Em primeiro lugar, o seu Senhor, porque quem nos lidera conhece as nossas falhas. Quem nos lidera de fato, e está perto de nós, e está caminhando conosco, com proximidade, conhece as nossas lepras. Aí a outra pessoa que o texto menciona é a mulher dele. A mulher dele também já sabia que ele tinha lepra, porque ele tem um relacionamento íntimo. As pessoas mais íntimas que nós caminhamos são as que mais conhecem as nossas falhas. Mas tinha uma terceira pessoa, a sua serva, porque quem a gente lidera também, cotidianamente, vai conviver com as nossas falhas. Então tem 3 tipos de pessoa que o texto nos mostra, e é tão engraçado porque o segundo livro de Reis não tinha o porquê de contar a história de Naamã. É muito didático para nós. Não tem mais nenhum lugar da Bíblia, a não ser um capítulo de Lucas, onde Jesus está mencionando Naamã como o único leproso do Antigo Testamento que acreditou que Deus poderia curá-lo. Ele só o menciona, mas não há mais nada na Bíblia falando de Naamã. E esse texto nos mostra o quão espiritual é essa atitude de Naamã, de procurar obedecer no final a direção de Eliseu. Presta atenção aqui numa coisa. O que pode ser a nossa lepra, irmãos? E antes de saber o que pode ser a nossa lepra, o que é essa armadura que nós geralmente vestimos? Por que quem tem muita estima por nós nunca vai saber de lepras que nós possuímos? É porque as pessoas que são mais próximas conhecem os nossos defeitos, e elas são as que mais sofrem com aquilo que nós carregamos. Tem muita gente que às vezes ele sobe aqui e aplaude. Talvez a mulher dele está olhando ele lá no fundo e fala: rapaz, eu conheço esse menino. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Ele não é tão bonitinho, espichadinho do jeito que vocês imaginam. Eu sei que aquilo que ele está falando aí agora, pode ser que nessa área ele ainda nem foi consertado. Porque as pessoas mais íntimas conhecem as nossas falhas. Às vezes a nossa armadura pode ser o quê? O nosso título. O nosso título pode ser uma armadura. Com o nosso título nós estamos protegidos. Eu estou falando de mim, de você, dos nossos pastores, de qualquer pessoa que possui um título, do seu patrão,
do seu pai, se você tem um pai aqui, ou até mesmo de pessoas que exercem autoridade na sua vida. Isso é um título, e pode proteger ela de ser tocada. Às vezes também um título é o quê? É dinheiro. Pessoas que têm dinheiro, às vezes têm mais dificuldade, ele é menos acessível para ser tocado. Parece que quem tem dinheiro não tem problema, né? Parece que essas pessoas já resolveram a área da vida delas de uma forma plena. Todas as áreas estão bem só porque eu tenho dinheiro. Não é verdade. Talvez as pessoas que caminham mais próximas daqueles que vocês admiram, porque são prósperos, sabem dos problemas que essa pessoa carrega. E essa é uma armadura que ela possui, porque o dinheiro faz com que ela seja estimada. Faz com que essa pessoa não caia no descrédito, porque ela tem algo, porque ela tem uma armadura, porque aquilo a protege. Sabia que tem pessoas que procuram dinheiro só para proteger ela das falhas dela? Porque quando tem dinheiro, alguém vai ter que te engolir, né? Talvez se você tiver dinheiro, alguém vai ter que te engolir. Talvez se alguém te der um título, as pessoas vão ter que te engolir. Se Deus der um dom para você, as pessoas vão ter que te engolir, porque você tem um dom de Deus. Não, é porque eu sou profeta. Não, é porque eu carrego um dom de cura. Então por isso vocês têm que me engolir, o meu jeito, as minhas falhas. Não, filho, ninguém é obrigado a te engolir. Isso não é uma armadura que não te deixa ser tocado. Não é nada que você carrega que possa, não há nada que você carrega que possa te impedir de ser tocado. Você sabe o que você carrega por trás da sua armadura. E ela não é o suficiente para não deixar Deus te tocar. E uma coisa que Deus me falou, eu ia falar até no final, mas eu senti do Senhor. Sabe, tem pessoas aqui que o seu problema nem é isso. Você criou uma certa arrogância, mas nem foi porque você queria. Quando você era mais novo, na sua vida, você era muito ferido com palavras de pessoas. E você começou a criar uma casca, uma resistência. E hoje você é uma pessoa rude, uma pessoa grosseira, porque você acha que se defende com grosseria. Isso é uma armadura em você. Você tem que tomar cuidado com isso, porque você está ferindo pessoas ao seu redor. Porque você se encontrou num lugar de proteção, mas agora a sua proteção faz é ferir outros. A armadura tem que ser tirada para você encontrar cura. Não acho que também a sua servitude na casa do Senhor é uma armadura que te deixa intocável. Ah não, eu fui o único que se candidatou, eu fui o único que quis isso aqui, então vocês vão ter que me engolir, porque eu sou o único que estou fazendo. Não precisamos de você, filho. Deus não precisa de você. Isso não é armadura que faz você ser intocável. Essa armadura pode ser tirada. Isso não faz você ser intocável. Ah não, porque agora eu fui ungido a pastor, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Nada disso te protege, filho. E essa lepra, talvez ela te consome por dentro, porque você sabe que a armadura é o que o povo está vendo, mas o que você carrega por dentro te consome todo dia. E você precisa ser transformado, você sabe disso. Tanto que se eu falar para você que tem uma solução para isso hoje, você vai falar, então eu quero. Eu quero porque eu não quero carregar isso. Eu não quero carregar isso. As pessoas não querem carregar isso. Nós não queremos viver com isso. Essa lepra, ela causa algumas coisas em nós. A lepra, um dos principais sintomas que ela nos traz é insensibilidade. Talvez os lugares que você está frequentando não tem nada a ver com os lugares, tem a ver com você. A pele de um leproso fica insensível a fogo, a frio, a dores. Você não sente nada. Parece que você é apático em todos os lugares. E você acha porque Deus não está manifestando aqui. Não, é porque Deus não está nesse lugar. Não, é você que tem um problema. E você precisa resolver. E você precisa enxergar o que está acontecendo comigo. Tem gente chorando, sendo tocado por Deus do meu lado. Eu não consigo sentir nada. O que está acontecendo comigo? Avalie a sua vida. Perceba se tem alguma coisa errada com Deus ou com você. Amado, a lepra, ela te dá tanta insensibilidade que você não consegue perceber o calor e nem o frio, então você nem vê que você está ficando frio espiritualmente, vai aos poucos e você nem percebe. Vamos lembrar de um exemplo? Sansão foi ficando frio e nem percebeu, estava lá lambendo a lepra dele e nem percebia. E aí teve um dia que ele falou, vou me levantar com a mesma força de sempre, e a palavra de Deus diz que naquele dia ele nem tinha percebido que o Espírito de Deus tinha se retirado dele. Talvez nós levantamos e nem percebemos que o Espírito Santo dentro de nós se entristeceu, que ele não está falando como falava antes, que a voz dele não é tão clara como era antes, mas não foi Deus que se calou, os nossos ouvidos estão tapados, e nós não percebemos, irmãos. No final, isso aqui tem que mexer conosco, e falar, cara, o que eu estou fazendo aqui sentado nesse banco? Se a minha vida não puder ser transformada, e eu puder mudar de vida a partir de agora. Outra coisa que a lepra causa é o quê? Feridas.
feridas, ela dá chagas que parecem úlceras. Ninguém queria chegar perto de leproso na época. Eu vou te contar uma coisa: leproso anda com leproso. Gente santa, gente pura não quer andar com leproso. Você sabe por quê? Porque ele fala: não, não quero esse tipo de conversa não. Não quero fazer parte disso aqui não. Por quê? Porque a pessoa não quer se contaminar. Sabe por que leproso anda com leproso? Lembra quando Jesus foi curar, tinha 10 leprosos andando junto. Leproso anda junto com leproso. Perceba que as suas amizades podem ser um bando de leproso. Pessoas que não querem viver aquilo que os leprosos estão vivendo, não querem se contaminar com aquilo que está na vida deles, eles se afastam. Não acho que isso é antibíblico, se afastar de pessoas. Presta atenção, a palavra do Senhor nos diz que tem pessoas que você não deve ter nem comunhão, e isso foi uma direção para uma igreja. Presta atenção na sua vida. Não acho que está sentando do seu lado, você é obrigado a compartilhar do mesmo coração. Você não é. Você não é obrigado. A lepra é algo muito sério, irmãos, e pode te impedir de viver um mover de Deus diante dos seus olhos. Eu falo isso com muito temor, porque todas as vezes que o Senhor quer fazer algo no seu meio, a primeira coisa que Ele quer fazer é purificar. É purificar. O intuito do Senhor não é abater ninguém. Deus não quer pegar a cana que já está quebrada e esmagar ela. Não é isso. Deus não quer pegar você que está abatido e falar: não tem mais jeito não. Hoje Ele está falando: eu tenho um jeito para você. E você sabe o que acontece? Deus coloca pessoas ao seu lado, como colocou ao lado de Naamã. Do nada chega uma serva, que foi até alguma que foi levada em cativeiro, depois de ser subjugada, e essa mulher colocada dentro da casa de Naamã. Tem pessoas que são discípulos seus, que já estão te dando toque há muito tempo, e você não percebe. A sua esposa talvez está do seu lado te falando muitas vezes: essa lepra sua está ferindo todo mundo aqui, essa lepra sua está contaminando a casa. Ou o seu marido está te falando isso, você não tem percebido. Ou seus amigos estão te falando isso, você não tem percebido, porque Deus colocou pessoas ao lado de Naamã falando: ei, fulano, nós não conseguimos resolver, mas tem gente para resolver isso aí. Ah, quem me dera se meu Senhor conhecesse o profeta que habita em Samaria. É isso. Porque às vezes você está ouvindo de uma pessoa e você fala: tá, você está me apontando um monte de defeito, mas você não consegue me ajudar. Realmente, talvez eu não consigo, mas eu estou te falando que tem gente que consegue. Quem que é essa pessoa? Quem é esse que pode purificar a sua lepra? Nós sabemos quem é, irmãos. Nós sabemos quem é. Realmente eu não consigo falar para você. Eu posso até ver a sua lepra, você pode até ser vulnerável comigo, mas eu não tenho o poder de te curar mesmo, eu sei. E às vezes para você não faz sentido você ouvir daquela pessoa diretamente. Mas imagina para a mulher de Naamã conviver com aquela lepra todo dia. Se ele tinha lepra e ela não, eles não tinham nem relacionamento. Porque se ela se deitasse com ele, ela pegava lepra. O discípulo, a serva, não podia chegar perto do seu Senhor, então não tinha intimidade também não. O seu Senhor também era uma coisa bem distante. Talvez é isso, você tem dificuldade nos relacionamentos por causa de lepra. Os relacionamentos não conseguem ser próximos, as pessoas não conseguem se aproximar de você. Tem uma armadura, e além disso uma lepra te impedindo de ser próximo das pessoas. A gente tem que perceber o que está acontecendo e entender: será que são as pessoas que não querem estar comigo, ou eu estou impossibilitado de estar com as pessoas? O que está acontecendo? E mediante tudo isso, irmãos, sabe quem que ganha quando você é curado pela lepra? Todo mundo que convive com você. As pessoas são beneficiadas por alguém que reconhece, por alguém que entende. Tem gente apontando o dedo e falando: filho, tem gente para te ajudar, procura ajuda. Mas aí fulano se levanta e fala: vamos chamar os pastores aqui em casa. Aí você fala: não quero pastor na minha casa. Pessoa levanta e fala: eu quero te ajudar. Você fala: não quero ouvir nada não. Você vai falar a mesma coisa de sempre, eu já estou cansado. Tem um profeta na Samaria. Rapaz, que profeta, eu já ouvi um monte de gente, ninguém vai resolver meu problema. E também tem outra atitude das pessoas: não, eu sei que eu estou com lepra, mas eu quero resolver do meu jeito. O que Naamã fez? Falou, o que a mulher falou? O que a serva falou? Em primeiro lugar ela falou assim: tem um profeta em Samaria. Se ela descobriu que tinha só uma pessoa que podia, se ele descobriu que só tinha uma pessoa que podia ajudá-lo, por que ele foi procurar o rei dele? E por que o rei dele mandou uma carta para o outro rei? Porque ele queria resolver do jeito dele, com diplomacia. Eu sou um cara da alta, eu não vou lá num profeta qualquer que eu não conheço. Eu vou falar de rei para rei, de comandante para comandante. Eu vou resolver com dinheiro, por isso que eu vou juntar prata, ouro, vestes, e vou lá ganhar a minha bênção do meu jeito. Esse trem de vir aqui em apelo, ficar passando humilhação como as pessoas,
Quantas vezes eu já vi gente vindo aqui e continua do mesmo jeito? Eu não vou ser lá falar que eu estou expondo a minha lepra. Eu não vou lá ser mais ficar chorando ali na frente, falar que eu tenho um problema. Eu não tenho problema, eu estou bem. Aí você não tira a armadura, permanece leproso. Porque o caminho da cura é a vulnerabilidade, amados. Quantas vezes eu vi os nossos pastores aqui se ajoelhando, gente. Quantas vezes eu vi aqui essas pessoas se corroendo por dentro, porque Deus estava falando com elas. Mas tem gente que tem muita estima. Você tem uma posição dentro da sua cabeça, um ego, um orgulho, que te impede de ser tratado, transformado e purificado por Deus. A palavra nos mostra aqui detalhes dessa cura, detalhes desse processo. Mostra o orgulho desse homem sendo abatido, mostra o orgulho desse homem caindo por terra. Ele queria resolver do jeito dele. Eu vou resolver do meu jeito. Aí você sabe o que afrontou ele? Aí beleza, então não é o rei que vai resolver? O profeta foi atrás dele. Olha para você ver o tanto que Deus é bom. Ele mesmo ouvindo que o rei não podia resolver, quem que falou? Foi Eliseu que falou. Tem profeta aqui em Samaria, pode falar para ele vir na minha casa. Às vezes as pessoas estão lá esperando só você falar: ei, eu preciso de ajuda, e você não quer. E aí as pessoas ainda têm tanto coração para servir a Deus e para ser alguém que cuida de você, que ela bate na sua porta e fala: ei, eu estou aqui. E você mesmo assim ainda dá uma de durão, não precisa de ninguém. Aí Deus vai e quebra o seu orgulho. Presta atenção, Eliseu não saiu na porta para encontrar Naamã. Fala que Naamã chegou cheio de pompa, pegou seus cavalos, seus cavaleiros, suas carroças, e foi parar na porta de Eliseu, só para intimidar, falar quem ele era. Você acha que Deus não sabe o que tinha no coração daquele homem? Sabe o que Eliseu faz? Eu não vou sair, manda Geazi, vou mandar um moço, eu não vou lá recebê-lo. O que ele faz? Toca mais uma vez no orgulho de Naamã. Naamã fala: esse cara não foi nem homem para sair de casa e vir aqui até comigo. Mandou um moço, mandou um servo. Só acaso eu um cão para ele vir mandar servo aqui? Ele não sabe quem eu sou? Imagina a posição desse homem. Naamã leva dinheiro, você sabe por quê? Ele tinha o mesmo coração do jovem rico. Lembra que o jovem rico chega diante de Jesus e fala assim: mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Depois dele falar isso, Jesus começa a bater naquilo que ele achava que merecia. Sabe o que ele quis fazer? O que ele quis falar? Ele falou assim: que obra que eu tenho que cumprir? Como que eu posso merecer essa salvação? E aí Jesus começa a entrar em pontos com ele. Ele: não, eu fiz isso, eu tenho isso, eu faço aquilo. E aí Jesus falou assim: então vou tocar num lugar que você não quer abandonar, suas riquezas. Porque a sua armadura é a sua riqueza. Vamos ver se você é vulnerável o suficiente para depender só de mim. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, aí você volta e me segue. Aí ele falou: minha armadura eu não tiro, porque tudo que eu tenho é o dinheiro. E ele pegou e recuou, e não quis seguir Jesus. Essa era a mesma pompa que Naamã estava trazendo: confiança no seu poder, no seu título, no seu dinheiro. Fez isso cair por terra quando ele começou a ser quebrado no seu orgulho. As coisas começaram a ser expostas, e cada coisa, presta atenção, amados, vou contar uma coisa muito vulnerável para vocês, muito vulnerável. Isso para você ver que a vulnerabilidade traz cura. Um pouco antes de eu ser ordenado pastor aqui nessa casa, no ano passado, eu tive uma crise financeira muito grande, a ponto de eu olhar assim e falar assim: meu Deus, amanhã não tem dinheiro para colocar gasolina no carro. As pessoas que são próximas de mim sabem disso, o meu pastor sabe disso, são pessoas que me ajudaram. E mesmo tendo empresa, mesmo já tendo prosperado, vivido coisas maravilhosas, quem está empreendendo aqui sabe como é que é, tem altos e baixos. E eu fiquei 5 meses sem vender, e só acumulou dívida. Eu peguei e fiquei em desespero, e comecei a ficar fragilizado com a situação. E teve um dia que eu fui pedir para uma pessoa fazer tal coisa, e essa pessoa me deu uma palavra que foi tipo uma humilhação, e eu me senti muito humilhado. E aí eu subi na moto que eu tinha, que eu ia trabalhar. Na hora que eu subi na moto, já tinha despedido da minha esposa, estava tudo bem, subi na moto, comecei a chorar. Fui chorando até o trabalho. Enquanto eu estava no caminho, eu falei para Deus em oração, eu falei: Senhor, por que essa pessoa me humilhou? Por que está acontecendo isso comigo? O que está havendo? Aí Deus falou no meu coração: não foi ele que te humilhou, eu estou te humilhando. Você achou que você era humilde, você é orgulhoso. Tem área na sua vida que você achou que já tratou, mas eu estou tratando ainda.
E Deus começou a falar comigo, e aí que eu chorei mesmo, porque eu falei, agora eu estou enrolado, porque com Deus eu vou ter que responder. O inimigo era só repreender, mas a Deus eu vou ter que responder. Não é uma questão de batalha espiritual, de guerra espiritual, é uma questão de obediência. Deus quer que eu obedeça. E eu falei, então Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque quanto mais rápido eu responder, mais rápido eu vou passar pela prova. E Deus pegou e começou a me falar o que eu deveria fazer. E eu fui respondendo de forma piedosa, até o Senhor transformar aquela situação. Mas é doloroso. É doloroso. Aí você fica nervoso com a mulher, porque ela te pede só para comprar o pão. Você fala, não tem dinheiro, mulher, não tem dinheiro para comprar pão. E ela não tem culpa. Nossa, mas eu só queria. Não me pede nada. Você sabe o que está acontecendo aqui em casa. Sabe por quê? As pessoas sofrem, porque a gente não sabe resolver as coisas. Aí quem sofre é a sua casa. Porque você deveria buscar ajuda no lugar certo. Deus é quem está te humilhando talvez. É Deus quem está quebrando seu orgulho às vezes. Eu tenho uma aparência de ser uma pessoa carismática, tal, sorridente. Mas você não conhece meu coração. Você não sabe onde Deus toca a minha vida. Eu não te conheço. Você é um cara sorridente aqui dentro da igreja. Eu costumo dizer que todo mundo traz a sua melhor versão para conviver aqui na igreja. Todo mundo te conhece a sua melhor versão. Por isso que a igreja é o melhor lugar de estar, porque todo mundo está trazendo a melhor versão. Ninguém conhece os problemas um do outro. Você não sabe das falhas. Você não sabe da falha no caráter, da falha em coisas que ele pratica. Você não sabe. Então você chega aqui, a paz do Senhor, graça e paz, um abraço, bom te ver, vamos comer junto, e é só comunhão, só sorriso, só palavra boa, e você não conhece seus irmãos. Sabe por quê? Você nunca precisou orar por ele. Você nunca pediu oração para o seu irmão, senão ele vai te conhecer. Abre uma situação com ele e pede oração. Ah, mas isso aí eu não vou fazer nunca, que essa pessoa não deve saber dessa área que eu estou passando. Então permanece do jeito que você está. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, se vocês confessarem os vossos pecados uns aos outros, Ele pode curar vocês. Isso é ser comunidade. É procurar as pessoas certas também. Eu sei que você não precisa ser tolo de procurar uma pessoa que vai te expor. Mas se for preciso, filho, que esse gabinete pastoral que esteja lotado, procura pastor por pastor, até um te atender. Vai de líder em líder, até um te atender. Mas vai atrás de alguém que pode te ajudar. Uma coisa que não dá, meu amado, é você vir domingo após domingo e achar que você está servindo a Deus do jeito que você está. E eu estou falando isso não com um tom de acusação, é porque existem áreas da sua vida que você tem que ser transformado. A palavra nos mostra que a nossa alma está em processo de transformação. De glória em glória, à medida que nós o contemplamos, somos transformados. Eu sei que o Senhor está me transformando. Eu sei que tem áreas da sua vida que Deus ainda está te tocando. E vai nos tocar até o fim. Até a gente chegar na estatura do varão perfeito. E se você acha que tem gente perfeita do seu lado, você vai cair do cavalo, porque não tem. A única diferença é que tem pessoas que já deu mais respostas do que você. Foi mais vulnerável que você. Que Deus já quebrou ele mais do que você. E é por isso que ele avançou mais que você. Só por causa disso. E se não fosse por isso, ele não estaria onde está. Porque Deus não vai deixar ninguém orgulhoso ocupar posições. Não vai. Não vai elevar ninguém. Não tem como. Pelo contrário, é que ele cresça e nós venhamos a diminuir. A gente tem que ser vasos de barro. E se for preciso Deus pegar a gente e quebrar de novo e refazer, que Ele faça assim. Ele é o oleiro. Ele tem o barro nas mãos. A gente precisa depender do Senhor. Estar nas mãos dEle. Ser formado por Ele, transformado por Ele. E se a gente estiver tão duro a ponto de não ter mais forma, que o Senhor nos quebre de novo e faça de novo. A gente só não pode ficar do jeito que está. Não dá, as pessoas não podem mais conviver com a gente do jeito que está. Precisamos resolver. E essa lepra, ela também causa outras coisas. E perdão, não está com o cronômetro lá funcionando, eu não sei o horário que eu tenho. Então vocês estão enrolados, porque não sei. Mas depois só me avisa quanto tempo eu tenho. Amém. E outra coisa, amados, o isolamento. Isolamento por quê? Porque o leproso, ele acaba sendo afastado. Pessoas problemáticas acabam sendo afastadas do rolê, afastadas da comunhão. Isso eu estou falando é com gente. Lembra o que estava escrito em Levíticos? Ao leproso, manda ele para fora do arraial. Porque ele não pode contaminar os demais. Você tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas percebem a sua lepra só no que sai da sua boca. Só na sua postura, nas suas reações. Você tem que perceber o que está acontecendo dentro do seu coração. Ei,
A palavra de Deus diz que do coração procede as fontes da vida. Se você não limpar a fonte, não adianta ficar passando peneira no rio, você não vai resolver o problema. Tem que resolver aqui na fonte. Na fonte. E às vezes o que sujou a fonte foi você andar com o leproso, filho. Colocou raiz de amargura dentro do seu coração, levou você a pensar coisas que você não devia, levou você a esfriar espiritualmente. Mas eu te pergunto, será que é isso mesmo que Deus tem para você? Será que é a vida cristã que você está levando que é a melhor vida que Deus tem para você? Ou o Senhor pode te levar a um lugar mais elevado? E por fim, o que a lepra causa? E esse não é o fim da palavra, o que a lepra causa? Por fim, a lepra causa dificuldade em ter comunhão com Deus. Deus não tem comunhão com a lepra. Você não consegue ter comunhão com Deus com a lepra. Eu não estou falando que Deus não está aqui pronto para tocar em você e te purificar, porque Deus não é contaminado pelo que você carrega. Pelo contrário, Ele te purifica. Mas você não consegue se achegar a Deus pelo que você está carregando. Você não consegue ter constância na sua vida de oração, não consegue se deleitar na presença do Senhor. É enfadonho, é cansativo, é penoso. E você não entende por quê. Avalie o que você está alimentando na sua vida. Avalie como está a fonte do seu coração. O que se passa diante dos seus olhos. O que sai da sua boca. Só faz uma análise de você mesmo. Você vai ver que o problema não é que Deus não quer ter comunhão contigo. É você que perdeu a vontade de estar com Ele. Você perdeu a vontade de estar com Ele. Sabe por quê? Porque você não sente mais Ele. Então você acha que é em vão estar com Ele. Já que a lepra não te deixa ter percepção do fogo. E Ele é fogo, amado. Você não consegue percebê-lo mais. Então para você é inútil estar com Ele. Porque você não percebe. Não tem sensibilidade para perceber. E acaba que você tem dificuldade de ter comunhão com Deus. Gostaria que o time de adoração subisse, por gentileza. Em primeiro lugar, para a gente resolver essa lepra, nós temos um caminho a ser trilhado. Mas a primeira coisa é vulnerabilidade. Entrando no fim do texto, você sabe por que Naamã recusou entrar no Jordão em primeira instância? É porque naquele dia ele ia perder a estima das demais pessoas que ainda o admiravam. Porque para ele descer o Jordão, ele tinha que tirar a armadura. Ele não podia entrar no Jordão como comandante. Tanto que a pele dele ficou exposta a ponto do profeta ver que ele saiu e a pele dele ficou como de uma criança, limpa. Então Naamã teve que entrar no rio nu. A nudez, ela causa vergonha. Transparência é difícil. Porque a gente não controla a reação das pessoas. A gente não controla o que vão falar de nós depois da gente ser transparente. Eu não estou me importando com isso, eu preciso ser curado. Eu não me importo com o que você vai pensar de mim, eu preciso ser transformado. É eu que não consigo mais carregar isso no meu peito. E a vulnerabilidade é você ter nudez. É você ser transparente. É você ser vulnerável. Assim Deus pode fazer algo na sua vida. E trazendo para um aspecto espiritual aquilo que está sendo dito. Amados, eu sei a tamanha resistência que o diabo vai trazer para você ser vulnerável. Muita coisa no seu coração vai começar a te impedir de fazer aquilo que tem que ser feito. Pode ser que muitas pessoas que estavam achando que você é uma coisa vão se decepcionar. Eu não estou falando de você chegar aqui e expor o seu pecado, não é isso, amados. Estou falando de, às vezes, uma liderança que nunca soube de coisas que você já fez ou pratica, fica sabendo te ajudar. Eu não tenho interesse nenhum em saber seus pecados. Os seus pastores não têm interesse nenhum em te receber no gabinete e anotar, nossa, estou sabendo de mais um. Não acho que é isso. Pelo contrário, seu pecado não me ofende, amado. Eu fico triste por saber que o pecado destrói a sua vida, mas seu pecado ofende a Deus. É Deus que é santo. É Deus que é santo. Eu sou santo porque Ele me santificou. Mas Deus é santo porque Ele nunca conheceu o pecado. Deus não pode ser tentado. A santidade dEle é que é atingida. Se você achar que você vai ofender alguém, esse alguém é Deus. Não sou eu. Eu quero te ajudar, eu quero lavar os seus pés. Como Jesus disse, a água da palavra, domingo após domingo, talvez está limpando o seu coração, e você já está limpo, mas tem uma poeira no mundo que vai impregnando o seu pé, e essa deve ser lavada constantemente.
Tem irmãos que só de você ir no futebol, você sabe que o pé dele está sujo. Tem irmãos de trocar uma ideia no meio de um lugar descontraído, você já percebe que o que sai da boca dele nunca é vida, porque o pé está sujo. Eu não estou falando que você é imundo, eu não estou falando que você não nasceu de novo, eu não estou falando que você é um cara que é desprezível do jeito que você está imaginando, não é isso. Eu estou falando que seu pé está sujo, aí o seu caminhar fica sujo, onde você passa deixa rastro, todo mundo te conhece. Você precisa limpar seu pé. Deus quer limpar o seu pé hoje. A água do Senhor quer limpar os seus pés. Quando Pedro descobriu que Jesus ia limpar os pés dele, ele falou assim: então me limpa por inteiro, já que é para ser limpo pelo Senhor. Limpa tudo, me dá um banho aqui. Porque essa deve ser a nossa atitude. Eu não quero só o pé, eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu quero fazer como Naamã, eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar e sair um novo homem. E você sabe o que faz você não achar que isso é possível? Eu vou te contar. É que Naamã não mergulhou só uma vez. Naamã teve que mergulhar 7 vezes. 7 vezes, porque a Bíblia menciona, mas se tivesse que ser 30, ele tinha que mergulhar 30. 7 porque é um número completo. 7 porque ele foi curado completamente. E se você precisar mergulhar num apelo, num gabinete pastoral, num lugar de oração, onde pessoas oram e intercedem por você, faça isso 300 vezes, até ser limpo. Ah, mergulhei uma vez, não mudou nada. Filho, eu já respondi a apelos inúmeros, eu nem sei contar quantos apelos eu já vi na frente. Já faz muitos anos que eu vou respondendo apelo, alguns pelas mesmas coisas, outros por coisas diferentes, mas sempre algo mexe comigo. Eu falo, é mais uma oportunidade de Deus falar comigo, Deus transformar a minha vida, dele me tocar. Vai que é hoje, que é a 7ª vez e eu levanto curado. Eu não sei o que Deus tem para mim. Eu só quero fazer uma coisa, eu quero obedecer. Eu só quero obedecer, amados. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Como eu disse para vocês, eu sei que essa é uma noite que muitos aqui podem carregar armaduras, e que você sabe de certa forma o que é aquilo que você tem que tirar do peito. E está tudo bem. Se aqui for um lugar onde você não se sente à vontade para fazer isso, não existe outro lugar. Não existe outro lugar. Se aqui, onde a palavra de Deus está sendo exposta a todos, o seu ato é um ato de humildade, de reconhecimento. Você não está chegando aqui expondo o que é, você está expondo diante de Deus. Seu pecado está sendo exposto diante do Senhor. E igual eu te falei, às vezes o seu problema de pecado, nós não estamos falando de um pecado pontual, nós estamos falando de arrogância, orgulho, prepotência, altivez de coração. Você é uma pessoa que tem áreas da sua vida que deveria ser transformada há muitos anos, você está procrastinando, achando que as pessoas devem te suportar, achando que as suas coisas, não, isso aqui só compete a mim, não está ferindo ninguém. Está ferindo sim, está ferindo sim. Isso está mudando o ambiente espiritual da sua casa, está mudando o ambiente espiritual do seu trabalho, das pessoas que convivem com você na vida da igreja, e você deve mudar de vida. Nós não devemos achar que nós não estamos tocando ninguém com as nossas atitudes, estamos sim, e precisamos ser transformados. Amados, eu digo algo para vocês. Talvez quando Naamã mergulhava a primeira vez, e ele se levantava e não se deparava com a cura da lepra, o desânimo vinha. Mais uma vez, a segunda vez, porque talvez na cabeça dele, à medida que ele fosse respondendo, deveria haver pelo menos uma melhora. Não, essa aqui já sumiu, não, essa aqui ainda não sumiu, mas está quase sumindo. Na 7ª voltou. Não, a palavra de Deus não fala que foi gradativo, fala que quando ele cumpriu completamente em obediência aquilo que foi dito, que ele foi curado. Talvez na sua vida você fale, eu já respondi a 300 apelos, já fiz diversas vezes isso que vocês estão me falando, eu nunca vi mudança. Talvez é na 7ª vez que vai acontecer. Uma coisa eu te digo, o Jordão é um lugar de descida. Jordão é um lugar de descida, porque esse é o significado de Jordão. Muitos homens de Deus passaram por lá quando Deus tinha algo novo para a vida deles. Josué passou pelo Jordão. Quando você vai ver, Elias e Eliseu passou pelo Jordão. Sabe quem mais desceu o Jordão? Jesus, filho. Jesus desceu o Jordão. Jesus
Foi humilhado, você sabe por quê? Ele foi batizado por alguém que era menor do que ele. Tanto que João Batista falou: é você que tem que me batizar. Ele: não, vamos cumprir tudo. Você me batiza, eu desço o Jordão, eu me humilho. Não é você, sou eu. Naamã também foi um deles. E naquele dia foi um dia de cura. Amados, descer dói. É um lugar de descida porque lá é um lugar de humilhação. Lá é um lugar de prostração. É um lugar onde as pessoas veem você descendo lá. E está tudo bem. Ninguém tem nada a ver com isso. Você só precisa entender: é isso que Deus quer de mim? Hoje nós não temos uma banda aqui completa no fundo. Nós vamos, simplesmente, eu vou te dar um tempo para você fechar os seus olhos. E você vai orar ao Senhor, perguntando ao Senhor: Pai, essa noite, é essa atitude que o Senhor quer de mim? Hoje é a minha armadura que o Senhor quer tirar? Feche seus olhos e faça uma oração ao Senhor.